Boa noite a todos. Do dia 3 de maio de 2021, nós tivemos 20 participantes e hoje nós temos uma nova participante, que é a Mel, estreou hoje, né? Nós vamos colocar ela para fazer o seu relato no final, que aí ela acompanha os demais, tá bom, Mel? E ela vai falar no final sobre o seu relato. Eu vou ler a frase do dia, que eu gostei muito, aliás, todas as frases eu tenho gostado muito. Essa é sobre o amparador. O amparador extrafísico é aquela consciência que nos entende mesmo quando não estamos pensando em voz alta. A ajuda do amparador extrafísico de função é pautada pelo saldo da ficha evolutiva pessoal, a FEP, da consciência assistida, né? Lexo da Orta Pensada. Vamos e quem entrou primeiro? Vamos começar com a dupla dinâmica da Thalma e o Newton. Bom, boa noite, pessoal, novamente. Boa noite. Tudo bem? Eu vou começar. Eu cheguei à conclusão, depois que eu entrei, que é a primeira vez que a gente faz pela primeira vez o relato, né? E depois de um pouco mais de um ano aí de Aprocin, mas eu cheguei à conclusão que, na verdade, isso só ocorreu porque nós começamos antes. Eu acho que antecipamos o trabalho um pouquinho antes, por isso que isso aconteceu, mas vamos lá. De minha parte, a preparação foi boa, o campo estava frio, tá? Começou já frio. Não tive grandes percepções no arco voltaico. Ao aplicar, então, eu tive uma leve descoincidência, não tive percepções dela especificamente, e ao receber, senti muito relaxamento no soma, né? No pilar energético, eu acompanhei a formação do pilar e pensenizei muito o aproximário nesse momento, tá? E nas centrais, as conexões, eu acompanhei cada conexão e eu tive a percepção que eu tive que o tempo intrafísico foi alterado na minha percepção. Ou seja, achei muito rápido, né, as conexões. Então, por hipótese, para mim, que houve uma alteração na física do tempo. Mas não tive grandes percepções nas conexões. No bolsão assistencial, eu me disponibilizei para assistência, não foquei num bolsão específico, nem setorizei ele, me disponibilizei apenas para assistência. E exteriorizei bastante energia. Eu comecei um pouco o trabalho hoje com uma certa cefaleia, né? Continuo um pouco, mas diminuiu um pouquinho. Isso talvez não tenha contribuído muito para ajudar nas percepções. Mas eu estou bem ao final e eu desejo uma boa noite, uma boa semana para todos aí. Boa semana, Nilton. Oi, pessoal, boa noite. Na fase eu senti que o tempo foi muito rápido. Minha percepção do tempo foi muito rápida hoje. Tudo passou muito depressa. Então, mas não tive nenhuma percepção extraordinária. Durante o arco voltaico senti tranquilidade, muita paz, assim, muito relaxamento. Pilar energético senti que se formou muito rápido e, como sempre, eu vi o rosto sorridente da Cris dentro do aproximário, do lado da CIPEC. Nas centrais não tive nenhuma percepção. No bolsão assistencial, coloquei o meu pai, que está passando novamente por aquele mesmo processo do ano passado, que está bem ruinzinho, né, bem debilitado.
e disponibilizei energias para assistencialidade para quem estivesse precisando, e foi isso, sem nenhuma percepção extraordinária, nem nada demais, mas disponibilizei todas as energias para as assistências. Estou bem, estou tranquila e desejo a todos uma excelente semana. Beijos. Boa semana, Thalma. A Silvana, pode falar agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Viu? E, bom, nas conexões, na fase 1, né, na conexão, eu senti já o campo muito frio, mas me conectei, assim, rapidamente, até ao aproximar, né. No arco voltaico, recebendo do Gotardo, eu comecei a sentir uma pressão no frontal, senti uma presença do meu lado direito, e começou a aquecer o rosto e o ouvido. E depois, como se eu estivesse sendo puxada pelo ouvido direito, caindo assim de lado, né? Mas assim, eu estava me sentindo bem, mas tive essa percepção. Aplicando nele, a energia fluía suavemente, né? E fazia uma espécie de um balanço. Ela ia reto do frontal dele, ao nucal, mas formava um tipo de um balanço, assim, bem suave. No pilar, o campo estava bem gelado, comecei a sentir girar muito rapidamente, né? Bastante bocejos, EVs, balonamento e descoincidência. Nas conexões eu fui acompanhando uma a uma e eu comecei a sentir que as energias se exteriorizavam mais pelas mãos, pelos pés e pelo chakra básico. E ele foi assim em cada uma das centrais. Eu fui acompanhando, mas assim, uma ou outra mudava alguma coisa, mas muito pouco. Quando eu entrei no bolsão energético, fui exteriorizando aí energias ao planeta, as oficinas, né? E aí a energia mudou, ela se aqueceu. Ela veio gelada até ali e no bolsão ela se aqueceu. E eu senti uma coisa interessante que foi como se estivesse aplicando na minha veia esquerda um tipo de um líquido. E esse líquido paralisava os meus braços, aquecia o meu corpo e só das minhas mãos saía uma energia muito quente. E durante todo o bolsão ficou assim. Quando acabou, eu ainda sentia queimando a veia aqui do lado esquerdo. Eu achei interessante. Mas, assim, eu acabei bem, estou bem agora, e desejo uma boa semana a todos. Obrigada. Boa semana. A Berenice, você está pronta? Sempre pronta, né? Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Na fase 1, eu fiz a mobilização, MBE, com bastante concentração e tive alguns bocejos. No arco voltaico, primeiro eu recebi da Márcia, e automaticamente eu já tive a soltura holochacral e a movimentação das energias. Aplicando alguns bocejos e eu percebi a presença do amparo. Na fase 3 do pilar eu não percebi, a fase 4 eu fui seguindo, eu tive alguns apagões. No bolsão eu percebi hoje bastante exteriorização, só que hoje eu fiquei um pouco incomodada durante todo o bolsão. Não estava confortável na minha cadeira, porém estava imóvel. Meu corpo pendia para a direita e eu percebia bastante exteriorização de assistência com ectoplasmia. Aí eu lembrei do curso que nós vamos ter, né, o próximo módulo, que vai ser de ectoplasmia, me veio na memória, que vai ser bem oportuno e que vamos estudar sobre isso. Aí veio a exteriorização para o planeta, né, para assistência e para o meu prédio. E terminei bem, gente, foi isso. Muito obrigada, boa semana a todos, viu? Boa semana, Berenice. Na sequência aqui, a Cristina, pode falar agora.
Desculpa, boa noite. Não estava achando o microfone para ativar. Tá certo. Bom, pessoal, hoje eu não tive para a percepção. No começo eu tive dificuldade de me concentrar. No arco com avalia, ao receber, eu percebi um forte pulsar do meu frontochakra e do nucal e percebia como se fossem banhos energéticos, me envolvendo de energia por todo o corpo. Eu senti bastante calor nessa hora e uma calmia bem grande. Ao exteriorizar, eu percebia uma luz amarela e azul que ficava impregnando no campo, às vezes até as duas se misturavam, ficava um tom de azul muito bonito. E aí me deu uma baita saudade da Vali, da gente ficar conversando. Ai, daí começou a dar saudade de todo mundo, viu? Essa pandemia aí tá ruim negócio, enfim. Na fase 3, o pilar girava para mim aleatoriamente novamente, né? Pela direita, para a esquerda, movimentos assim, de cima para baixo, de baixo para cima, enfim. E eu tive muito frio no pilar. Na fase 4, o que mais me chamou a atenção foi a serenosfera dessa vez, que parecia que o campo todo aqui vibrou muito forte. Na fase 5, eu tive muito calor, tive também alguns devaneios, exteriorização de energia. Em algum momento eu tive dificuldade em circular a energia, parecia que meu campo estava muito pesado. Normalmente, eu percebo que assim, eu exteriorizo energias para que elas sejam disponibilizadas para assistência. Mas dessa vez vinha o comando, olha, exterioriza para os hospitais, exterioriza agora para os drogaditos, suicidas, para os miseráveis, enfim, eu fui obedecendo esses comandos de exteriorizando as energias assim. E estou bem aí, muito obrigada a todos por participar. E bem-vinda, Mel, ao grupo. Boa semana, pessoal. Tchau. Boa semana, Cris. A Isabel já pode falar agora. Boa noite. Bom, bem-vinda, Mel. Bom, na fase 1, eu percebi o campo alegre e logo uma grande confraternização entre a gente, de todos ali do grupo. Tinha muitas flores, estava um clima de festa mesmo. Na fase 2, eu aplicando no G-Israel, eu senti queimar bastante meus palmos-chakras, uma eletricidade no corpo, senti muito meu cardíaco e queimava muito meu rosto. E depois é como se tivesse uma roda de energia nele, subindo e descendo, bem forte, assim, bastante luzes. Eu recebi uma energia bastante fraterna e o meu corpo é como se ele balançasse para frente e para trás. No pilar, eu senti com bastante facilidade o pilar e como se formasse um pilar de água, né? Saindo de todos os aproximadores e como se formasse um pilar de água. Nas conexões, como na outra semana, eu vi muita figura geométrica. E levei vários banhos energéticos. No bolsão, eu entrei assim no relaxamento meio profundo, assim, mas foi uma coisa que eu não pensei, aconteceu. E eu tive uma saída do corpo. Eu saí do corpo, eu fui até o quarto do meu filho, vi ele brincando. Depois eu fui acima da minha casa, fui até o hospital de Itupeva, inclusive estive nele lá hoje, enviei energia. Depois eu fui até a casa de um tio meu que tá doente, está acamado, e ele mora perto de matas, né? E eu adentrei essa mata, depois eu subi e fui para algum lugar no espaço. E nisso abriu uma fenda. E eu fui entrando nessa fenda. Mas assim, a sensação, gente, é indescritível. Era uma sensação maravilhosa que eu fui entrando, essa fenda foi abrindo, eu fui entrando, sabe, parecia que eu estava assim, não dá para explicar. E eu vi uma luz lá do outro lado, eu fui indo, até que eu escutava uma voz, não, você não pode ir, e eu falei, eu vou, e eu fui indo, até que eu vi o rosto do meu filho, caçula, aí eu dei um solavanco assim, voltei para o corpo, voltei um pouco com um zumbido no ouvido, mas agora, aí fui desassimilando e agora eu estou bem. Obrigada, agradeço a todos.
Isabel. A Vali, pode falar agora? O som, Vali, tá saindo não. Agora sim, né? Agora sim. Boa noite. Não estava conseguindo ativar o som. Boa noite a todos. Na fase 1, eu demorei um pouquinho para me concentrar, eu estava assim um pouco agitada com uns afazeres, né, durante o dia, e então eu acabei demorando para entrar para fazer a mobilização das energias, né, para me concentrar, mas depois eu fui conseguindo. 2, eu apliquei na Cris, eu senti um acoplamento com um amparador, assim, muito sereno, muito tranquilo, uma energia, assim, diferente das que eu estou, assim, acostumada. Assim, pulsava a energia em jatos, e eu senti, assim, um bem-estar em estar fazendo aquilo, em estar mandando as melhores energias para ela. Deu saudades mesmo, Cris, ainda mais agora que você falou. Sinta-se abraçada, você e todos. A gente realmente sente falta de estarmos juntos, né? Quem tinha o hábito de estar segunda-feira lá no CIPEC, né? A gente, fisicamente, né? A gente está realmente sentindo essa falta. Bom, ao receber, eu senti uma energia, assim, bastante também tranquila, e num certo momento eu me senti assim numa mata, e eu comecei a ver assim borboletas, tinha borboleta azul, borboleta amarela, e coincidentemente parece que foram as duas cores que a Cris falou também, que percebeu. E é isso, foi muito agradável a troca do arco, e eu me senti muito bem. Na fase 3, no pilar energético, né? Eu senti assim pulsar bastante minha mão direita, a mão esquerda, né? Absorvendo a energia, exteriorizando. Mas eu não tive mais percepção nessa fase. Na fase 4 eu acompanhei as primeiras, e eu senti nos irmãos, assim, um silêncio assim bastante grande, assim, como se eu estivesse num espaço. Eu tenho várias vezes essa sensação assim interessante. Depois eu acabei me descoincidindo e fui para a fase 5, e eu não tive assim quase nada de percepção, mas eu fiquei assim muito desconectada assim mesmo, e voltei só no final, e até eu demorei para desassimilar. Aí eu não estava nem conseguindo entrar no Zoom para fazer a reunião. Meu computador aqui estava dando um defeito, eu acabei entrando pelo celular mesmo. E então, até agora, assim, ainda estou meio descoincidida. Mas está tudo bem, foi um excelente trabalho de assistência. Obrigada, então, a todos, e boa semana. Boa semana, Vali. O G pode falar agora? G Israel. Posso sim, senhor Carlos. Boa noite, empresário. Boa noite, senhor. Boa noite a todos. Tudo bem? Bem-vinda, Mel. Então, vamos lá. Na fase 1, eu senti forte energia, aliás, praticamente em todas as fases. O EV se instalou fácil, rapidamente, e me veio à mente todos os aproximadores juntos. Na fase 2, recebendo da Isabel, eu senti mexer o abdômen, ativação do chakra básico, e muita energia nas mãos pulsando.
aplicando, eu senti o campo energético dela muito forte, senti claramente, calafrios que começavam nas minhas costas, tomavam os 2 braços, e a mão, principalmente a direita, chegava até a coçar. E pulsava energia de uma mão para outra. Percebi as batidas cardíacas aceleradas quando eu encerrou a fase. E entrando na fase 3, né, pilar energético, também as batidas continuavam aceleradas. Sentindo forte energia nessa fase também. Eu voltei a sentir o básico e, por fim, o coronário. Aliás, eu senti entrar a energia pela cabeça, pelo coronário, né, e tomando a cabeça toda. Na fase 4, na central da fraternidade, eu senti não só a nuca, mas a parte posterior da cabeça toda energizada. Planetas irmãos e central da verdade, os lábios formigando. Na serenosfera, espasmo no ombro direito, e eu senti aquela coisa na garganta e exteriorizei pela boca. Na fase 5, eu descoincidi e estava rolando alguma coisa, mas fez um barulho aqui em casa, eu voltei até de susto e acabou que eu não lembro dessa fase, qual que era a percepção. E foi isso. Mas estou bem. Boa semana a todos e até a semana que vem. Aliás, até quinta, né? Até quinta, Jack. Boa semana. O Walter e a Virgínia, casal 20. Oi, boa noite. Boa noite. Eu percebi o sexo chakra, coronário, planto chakra e palmo chakra muito ativado repentinamente. Tive um EV potente e entrei em balonamento. No arco voltaico não tinha ninguém para trocar comigo, então eu apliquei em 2 consins que estavam precisando de assistência. Durante a aplicação eu senti muito, muito calor. No pilar, o campo ficou gelado e girava rapidamente, mentalizei os aproximadores no aproximário da CIPEC, e no centro do pilar havia muita luz. Na central extrafísica da energia, entrei em EV instantâneo, na fraternidade entrei em balonamento e apaguei, voltei na serenosfera ainda em balonamento. No bolsão, a temperatura alternou nos extremos, ou era muito gelado, ou era muito quente. Tive várias vezes em que entrei em EV espontâneo, e em algum momento eu fui orientada a exteriorizar pelos palmo-chakras com as mãos levantadas, e durante o tempo que eu fiquei com a mão levantada exteriorizando, a temperatura ficou gelada. Mentalizei exteriorizações para a Índia, que está numa situação muito crítica em relação à Covid, e é isso, terminei bem e agradeço aí a participação. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo? Então, boa noite, pessoal. A fase 1 foi interessante pelo volume de energia que já estava sendo manipulada no aproximário aqui de casa. E na aplicação do arco voltaico com a Tânia, inicialmente eu recebi o voltaico da Tânia. Inicialmente senti bastante movimentação energética no nucal, no chakra nucal. Depois essa energia foi se estendendo para o laringochakra, para o frontal, para o coronário e desceu para o básico. E uma sensação muito agradável de pacificação, de acalmia, de serenidade. E eu agradeço aí a energia da Tânia. E aplicando na Tânia, eu senti muitos banhos energéticos. Eu senti que o corpo dela todo vibrava, a energia penetrava pela paracabeça e descia também por todo o soma dela. E eu senti lacrimejamento, principalmente no olho esquerdo, aplicando na Tânia.
mas uma sensação muito boa, e me senti muito bem, tanto recebendo como aplicando para a Tânia. Já no Pilar, deu para sentir a formação dele bastante intensa, bastante volumosa, o pessoal todo em círculo, e essa energia toda se conectando com os aproximadores, formando um grande pilar no aproximário. E nas fases das conexões, é interessante porque foi muito intensa, né, a conexão com várias centrais, principalmente com os planetas irmãos, onde eu senti muita ativação dos palmo-chakras e do chakra básico. Assim como a Silvana comentou, também nessas conexões eu senti bastante estimulação do chakra básico, exteriorização da energia por esse chakra, e senti também uma relação muito grande dos evoluciólogos com os planetas irmãos. Eu não sei qual foi a relação, mas houve, assim, uma sinalética muito grande em relação ao holopensene dos evoluciólogos com os planetas irmãos. Não sei que relação é essa, mas teve uma relação muito importante aí nessas conexões. Já no bolsão, realmente me descoincidi bastante, muita esterilização de energia e bastante assistência na área da saúde, e principalmente no quadrante holopensênico da Índia, né, e da Austrália. Então, eu esterilizei bastante para o quadrante holopensênico sul, ou oriental, que pega a Índia junto com a Oceania. E é interessante porque você sente uma esterilização muito volumosa quando você coloca a questão do quadrante holopensênico planetário. Então, foi uma assistência bastante intensa, uma grande descoincidência, e terminei bem, agradecido aí pela participação, e esperamos aí estarmos juntos na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigado. Boa semana. A Tânia Barberini. Olá, estão me ouvindo? Limpo e claro. Boa noite a todos. Tá, ok. Na preparação, eu já pude perceber o campo muito claro. Consegui exteriorizar bastante energia para o ambiente. Aplicando o arco voltaico, eu apliquei no Walter. Eu senti assim, minhas mãos formigando, elas pulsavam bastante, enviei as melhores energias, eu pude perceber um clarão. Era como se o Walter estivesse lá no aproximar, sentado numa poltrona, e atrás dele, né, um clarão assim, um vulto, né, de um ser bem alto e com muita luz ao redor. Para mim é como se a gente estivesse mesmo lá no Aproximarium. Eu senti imensa gratidão pelo meu amigo evolutivo e agradeço as boas energias que eu enviei e que eu recebi também. Recebendo, por todo o soma, eu senti um toque no alto da cabeça. Eu achei interessante que ele comentou, né, do coronário, e na hora que eu estava recebendo as energias, eu senti esse toque no alto da minha cabeça. E recebi umas energias muito boas, serenas, que me fizeram muito bem. Gratidão. Walter. O pilar, ele girava normalmente, né? Naquela formação, né, em círculo. O pessoal estava todo ali, o ambiente continuava muito claro. Parecia relâmpagos, porque ele clareava, depois sumia, clareava, sumia, mas era assim uma claridade muito, muito, muito forte. Visualizei assim cada aproximador, enviando as melhores energias, e para mim também me bateu muitas saudades, né, do grupo, de poder estar, né, ter a liberdade, poder conversar, poder estar próximos aí de tudo, de todos aí. Coloquei muitas pessoas ao centro para assistência e eu ouvi assim um burburinho no local, mas eu não conseguia escutar, né, o que o pessoal falava. Nas conexões com as centrais da fraternidade, me veio uma grande gratidão por todos, e meu cardíaco acelerou bastante.
Da verdade, me veio que as verdades venham à tona, simplesmente isso. Dos evoluciólogos, assim, eu conversei, tentei, né, fazer um diálogo de algumas demandas pessoais, um diálogo com o evoluciólogo, mas ficou mais no monólogo mesmo, né? Só eu falando ali o tempo todo, senti boas energias. Da serenosfera, eu aproveitei as energias, assim, uma energia contagiante, né, que nesse momento eu senti, para enviar ao nosso planeta. No bolsão, enviei assistência, né, aos paragestores de vários setores, ocorreram várias situações, acoplamentos, exteriorizações, principalmente para o nosso Brasil, que além da situação, né, daí do coronavírus, que afeta, né, todo o planeta, ainda temos o agravante na política, pedindo discernimento e sabedoria ao nosso presidente para que tome as melhores atitudes. E eu, assim, eu senti bastante assistência. Aí eu tenho uma grande gratidão a todos do grupo, uma boa semana e até quinta, né, para quem vai participar, e acho que a maioria vai participar. Tchau, tchau. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos. Tchau, Tânia. Boa semana. A Zaide e o Toninho podem falar agora. Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Então, eu hoje não tive muita visualização nem percepção, porque, não sei, fazia muito tempo que eu não me apagava e eu apaguei muitas vezes, muitas várias vezes. Mas, no primeiro momento, na primeira fase, já fiz o EV e já comecei a exteriorizar a energia e me dirigir ao proximário. Depois, ao arco voltaico Toninho, eu senti muita energia nas mãos e vibrei as melhores energias. Ao receber, foi que nem se tivesse uma aplicação assim muito forte na cabeça. E aí entrei em EV. Foi muito bom também. Depois, no pilar, já no início eu dei uma apagada, não vi virar, não vi nada. Nas conexões, novamente apaguei. E no bolsão, eu enviei as melhores energias para tudo que está ocorrendo, né? No nosso país, na Índia. E o que os amparadores levassem, aonde fosse mais necessário, as minhas vibrações. E dei várias apagadas. E estou muito bem, obrigada, boa noite a todos. E até quinta. Até quinta, Zaide. Boa noite a todos. Boa noite. No início foi tudo bem tranquilo. No arco voltaico com a Zygo, muita energia, tanto recebendo como aplicando. O pilar se formou bem rápido e nas outras fases eu não tive percepção, mas procurei exteriorizar bastante energia. Estou bem e boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Boa semana, Toninho. A Tânia Bock pode falar agora. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Eu hoje já comecei a sentir o amparo logo depois do almoço, um sentimento de esperança, me senti muito bem. Logo percebi que era o amparo, porque sempre segunda-feira é isso, né? Só que hoje achei que foi mais cedo. Começando o trabalho aqui na fase 1, o EV foi super fácil, a energia estava patrocinada, estava diferente, muito forte. E eu iniciei... E na fase 1 senti também uma pontada muito doída, muito aguda na parte de trás da coxa direita. Até perdi o fôlego, assim, mas foi rápido. Daí, na fase 2, aplicando na Lázara, eu senti energia circulando nas palmas e, de repente, vi a Lázara de cima, como se eu estivesse acima dela, assim, bem diferente.
Depois, recebendo, eu senti de novo essa pontada na coxa, e em seguida uma energia muito forte, como raios, como se estivesse subindo do chakra base para cima, acho que até o pescoço, assim, pulsava, como se estivessem jogando raios. Achei bem forte também. Depois da fase 3, senti de novo pontada na perna, só que agora do meio da coxa para o início da panturrilha, assim, na mesma perna direita. Senti muitos gases se mexendo e, de repente, eu percebi que eu estava de boca aberta. Fechei a boca, não consegui ficar de boca fechada, senti falta de ar. E meu nariz não estava entupido, nada, não consigo entender nem explicar, assim, mas tive que ficar de boca aberta mais um tempo. Depois, na fase 4, eu ouvi todas as chamadas e eu vi umas coisas diferentes, mas algumas eu não consegui explicar na hora de escrever, eu não consegui transformar em palavras. Mas da fraternidade, eu me vi eu mesma chorando e dizendo assim, mas será que eles tiveram tempo de fazer? Não sei o que era que eles tinham que fazer, não sei se era de ser bons, não sei. E eu consegui anotar, mas eu também não sei por quê. Na fase do bolsão, eu dei uma apagada total até 15 para as 8, quando eu voltei de uma vez, assim, estava exteriorizando muito, e comecei a desassimilar e apaguei de novo e só voltei com a chamada, que era para fazer desassimilação, né? Então, essa vez achei bem legal, porque eu só dormi no bolsão, porque geralmente eu durmo em todas as fases. Então, já estou bem agradecida, assim, que eu consegui participar um pouco mais, foi bem legal. Espero que tenha tido bastante assistência hoje. Então, boa noite para vocês. Boa noite, Tânia. Obrigado. A Márcia pode falar. Oi, boa noite. Boa noite, Márcia. Bom, hoje, primeiro, eu queria comentar que acordei logo no início do dia, me sentindo muito irritada, impaciente, estressada, uma coisa assim, fora do comum e sem motivos. Então, achei que talvez tivesse a ver com a assistência, né, de hoje. Na primeira fase, eu já senti logo o chakra frontal muito ativado. Aliás, senti em toda a atividade da Procim, todas as fases, mas já foi logo no início, a primeira percepção. O campo já estava formado e eu vi todos os aproximadores unidos no aproximário, sentados. Para mim, é como se todo mundo estivesse vestindo roupa branca, uma paz muito grande, uma harmonia, uma união grande. E é como se eu sentisse todos, mas a imagem que me vinha era só o rosto da Virgínia, ela ali no grupo, né, naquele círculo, e uma luz muito forte brilhando no frontal dela. E era uma energia excelente ali no grupo, isso na primeira fase. Na segunda fase do arco voltaico, eu aplicando na Berê, logo quando eu fui me posicionar, eu senti uma coceirinha na garganta, quase tive um acesso de tosse, mas passou. E aí eu comecei a sentir o calor nas mãos, né, nos palmochakras, e imediatamente a presença de amparadores dela. E eu tive a percepção de que eles eram familiares a ela, e eram presenças assim muito protetoras, carinhosas, e que queriam o bem-estar dela. Era um cuidado assim muito grande. Foi muito bom. E o meu chakra frontal extremamente ativado. Além do palmochakra, é como se eu estivesse exteriorizando energia pelo frontal para ela. E recebendo, eu senti também a energia pelo palmochakra, como se eu estivesse recebendo pelos meus palmochakras, e um acoplamento nas minhas costas e na parte posterior dos braços,
como se fosse uma presença que me desse um sentimento de força, de apoio, de reforço, assim, uma coisa muito boa. Terceira fase, o pilar energético, ele se formou rapidamente, girava muito rápido, meu frontal muito ativado durante o pilar, e aí veio uma sensação, não era muito boa, mas eu estava bem. Eu não sei explicar. É como se não fosse comigo, mas o que eu senti, um ambiente quente, o ar quente entrando pelas minhas narinas, é como se tivesse fogo mesmo perto de mim, um incêndio. Eu não vi incêndio, mas o que eu senti era como se era uma temperatura altíssima e o ar quente quase queimava a minha narina. E eu senti taquicardia, meu coração bem acelerado, tudo pulsando no meu corpo, minha cabeça começou a doer, uma dor latejante, e é como se tivesse tudo inflamado, o ar denso e essa sensação de que tudo pulsava. Apesar de ser, né, um ambiente ruim, eu estava bem, eu estava percebendo tudo isso, mas me sentia bem, eu estava forte, assim, segura. Na fase das conexões, então, eu fiquei na dúvida se eu parava para anotar ou se eu continuava, aquela coisa, né? Aí, como estava muito intenso, eu estava bem lúcida. Eu falei, depois no final eu anoto. Enfim, as 3 primeiras, né, as centrais de energia, aconteceram várias coisas, mas eu não me lembro. Não consigo descrever, uma coisa incrível. Eu tenho certeza que eu estava lúcida, que eu estava vivenciando tudo aquilo e não consigo me lembrar o que era. Planetas irmãos, a mesma coisa. Depois, o que me chamou mais atenção, que eu me lembro, o Holopensene dos evoluciólogos, eu senti a mesma percepção do arco voltaico, então uma presença, assim, como um acoplamento nas costas e na parte posterior dos braços. Era a mesma percepção do arco voltaico nos evoluciólogos. E na serenosfera, de novo, eu comecei a sentir aquele calor, o ar quente entrando pelas narinas, da mesma forma como foi no pilar energético. Então, eu achei interessante que nessas 2 etapas é como se eu retomasse as fases anteriores. No bolsão energético, eu visualizei meu sim, também com muita nitidez, eu estava bem lúcida, e durante toda a atividade hoje eu estava me sentindo bem firme, bem presente. Eu nem sei explicar, como se eu sentisse melhor meu corpo. E eu tive a intuição de ficar com as mãos para cima e para frente, as 2 mãos, durante a oficina toda, e eu estava exteriorizando muita energia pelos palmochakras. E aí eu tive um acesso de tosse incontrolável, tossi muito, aquela coceirinha na garganta insuportável, não conseguia parar de tossir. Depois eu direcionei a exteriorização para todos que necessitavam de assistência no bolsão, e aí eu fiquei com as mãos voltadas para cima, apoiadas no colo, mas voltadas para cima. Senti a ativação do chakra básico, que eu acho que eu nunca tinha sentido nessa atividade. O laríngeo eu sentia, mas é como se fosse uma fraqueza, não era ativado, aquela irritação da garganta, não sei, estava estranho o laríngeo. E o frontal muito ativado, então exteriorizava muito pelo frontal e pelos palmochakras. E no final, eu tive a intuição de colocar minhas mãos apoiadas no meu abdômen, e eu sentia meu abdômen, é como se eu não tivesse o resto do corpo, como se eu só tivesse a parte que está no abdômen, uma sensação diferente. E ficar com a mão ali me deu muito bem-estar, a sensação de bem-estar, de cura e de força novamente, me senti bem forte. Eu voltei muito bem da atividade, fiz a desassimilação e estou ótima,
e muito grata a todos vocês. Boa semana. Boa semana. A Mel, a estreante do dia, pode falar agora? Boa noite. Oi, boa noite a todos. Como nem todo mundo me conhece, meu nome é Melissa, tá? Aí fiquem à vontade, Melissa, Mel, não importa. Eu vi que todo mundo anotou no papel, eu não anotei nada no papel. Eu tava, como é a primeira vez, eu tava assim meio preocupada, né? Eu até ouvi o áudio antes, né, que a Virgínia me mandou e tal, ouvi no fim de semana, ouvi hoje de novo para me acostumar com mais ou menos ali com a voz e com o tempo e tal. Mas como eu não sou assim muito de ter muitas reações, aí percepções, eu falei, não vou anotar porque não vai acontecer quase nada, né? E eu percebi que é exatamente o contrário, né? Acontece muita coisa e muita coisa diferente. Então, já estou pensando depois como é que vai ser na próxima semana para eu fazer as anotações. Na primeira fase, eu não sei se eu consigo entrar no estado vibracional, eu acredito que sim, tá? Mas se for, é aquele ainda bem fraquinho, nível 1, né, de iniciantes. Mas desde a primeira fase, eu senti uma concentração maior das energias da parte superior, tá? Braço, tronco e principalmente cabeça. A parte inferior eu não senti muito, não, um pouquinho no pé, mas isso se prolongou durante a prática toda, tá? Então, muito, a cabeça, assim, foi a que mais pulsou e ela foi pulsando em lugares diferentes, né? Foi mudando. No arco voltaico, eu primeiro recebi do Carlos. A sensação que eu tive foi mais forte, foi aqui no frontal, como se tivesse sido estimulado, mas só isso. Quando eu apliquei, a sensação que eu tive foi realmente só sair dos palmochakras, muito forte mesmo, acho que saiu muita energia. A partir da terceira fase, que é do pilar energético, eu acho que as energias começaram a vir mais fortes. Como falava que era para você exteriorizar pelo esquerdo e receber pelo direito, eu tive a sensação literalmente como se meu corpo se dividisse em dois. Só que o esquerdo saía muito mais do que recebia pelo direito. Creio eu que isso é um problema meu, tá? Que eu tenho sempre mais essa questão de dar e eu tenho uma dificuldade de receber. Então, ficou muito forte nesse começo assim, mas com o passar do tempo, foi dando uma homogeneidade, assim. Então, acredito que depois eu consegui entrar ali no círculo e ficou circulando bonitinho. A fase 4 foi muito interessante, porque eu tive a sensação bem diferente em cada central, né? Foi muito forte a concentração das energias nas mãos, no braço, principalmente no braço esquerdo, e a cabeça. Nossa, a cabeça pulsou tanto, mas tanto, que eu falei, acho que eu vou ficar com uma enxaqueca aqui, de tanto que pulsa, né? E o interessante é que eu tive aquela sensação de expansão, né? Que vocês acham que chamam de balonamento, né? Muito grande nas mãos e na cabeça, né? Nossa Senhora. E o legal é que foi muito mais, vamos dizer assim, acho que pesado, né? No começo, nas primeiras centrais, e a sensação que eu tive é que foi ficando mais leve, conforme foi mudando até chegar na serenosfera, né? Mas em todas elas foi muito forte, tanto as mãos quanto essa questão da cabeça, algumas pontuais no corpo. E o que eu achei muito interessante foi que eu sentia, né, mesmo antes eu não sei quem que fala no áudio, né, mesmo antes dela falar que ia mudar, a impressão que eu tinha é que tinha uma pequena queda de energia antes dela falar, e aí quando ela falava já entrava de novo na energia, foi muito, muito interessante.
E mais interessante ainda foi o que o Walter comentou, que eu não tinha entendido muito o que eu tinha sentido. E ele falou, né, que ele sentiu uma conexão muito grande entre os planetas irmãos e os evoluciólogos. Eu acredito que eu tive uma sensação parecida. Eu não soube explicar na hora, mas eu acredito que aquilo que ele falou, na hora que ele me falou, foi assim, acredito que tenha sido isso. Não sei explicar, pareceu que foi muito fluido ali entre eles, foi muito interessante. Gostei muito. Quando eu fui pro bolsão energético, eu fui para a cama, tá? Porque eu não aguento muito, eu tenho muito problema de coluna, então ficar muito parada de um jeito só me incomoda, então eu fui para a cama, falei, vou fazer essa outra parte deitada. Não sei se foi por causa disso que a cabeça deu uma parada, tá? Pode ser que não, pode ter sido coincidência, né? Eu que achei. No bolsão, como eu ainda não tenho oficina, né? Não tenho nada assim, tal, eu só exteriorizei e deixei para os amparadores levarem para onde eles achassem melhor, tá? Que eu senti? Não senti nenhuma diferença de temperatura durante a prática inteira, tá? Só realmente no bolsão energético. Muitas ondas, como se fosse calafrio, não é arrepio não, é tipo calafrio, tá? Umas ondas assim, muito geladas, mas muito geladas mesmo, e parava e vinha de novo, parava e vinha de novo, parava e vinha de novo. Fiquei bem gelada, mas não passei frio, não fiquei com vontade de colocar coberta, até tinha deixado uma coberta de lado, né, por qualquer coisa. Então, isso foi constante durante praticamente toda a fase 5, e alguns pontos especificamente. Eu geralmente tenho a sensação de um dreno, né, no meu esplênico chakra. Isso aí é uma coisa que eu tenho muito tempo, depois que eu fui entender que era no esplênico e tal, né. Hoje, eu tive 3 pontos particulares, e eles foram em momentos diferentes. Então, começou na parte do cardíaco, mas do lado direito e mais para cima, então, não tanto no peito, mais aqui para cima, em direção ao pescoço. Foi muito forte, como se tivesse mesmo um dreno ali, tirando toda a energia pontualmente daquele lugar. Ficou, nossa, muito tempo, foi o que ficou mais. Depois ele parou ali, não que ele tivesse parado, mas a sensação que eu tive foi que diminuiu, e aí começou a drenar do esplênico chakra, bem forte, e depois também diminuiu e começou como se fosse bem aqui no centro. Aí sim que eu acho que era bem no cardíaco, que eu acho que ele é bem aqui no centro, né, do peito aqui. Então, gente, foi isso, mais ou menos. Da próxima vez vou tentar anotar melhor. Obrigada pela recepção, tá? Obrigada pela oportunidade de trabalhar aqui junto. Já estou gostando. Boa noite a todos. Até quinta, que eu também vou participar do curso. Tá joia, muito obrigado. Eu vou ler o meu agora. Na fase 1, o campo estava formado, as energias fluindo. Eu pensei em todos os aproximadores, estou fazendo disso uma prática. Na fase 2, quando eu fiz o arco voltaico na Melissa, né, eu senti os tímpanos vibrarem. Eu nunca sinto isso, eles estavam vibrando levemente, uma coisa que é rara. Eu senti um desconforto no abdômen, no lado direito. Aí eu fiz com mais força a exteriorização e as energias fluíram. Quando eu recebi, esquentou muito o meu nucal e o frontal, e os tímpanos vibraram de novo. Eu vi uma energia verde clara, muito bonita, muito interessante. O pilar ele girava, né? E estava bem forte a exteriorização, a absorção estava indo bem. Mas aí logo que eu comecei a fazer isso, eu tive uma clarividência, viajou, eu me vi numa cidade muito pobre, as casinhas todas pequenas, e eu olhando aquele pessoal, todo mundo negro, eu falei, deve ser alguma coisa na África. Quando eu me questionei, eu ouvi uma voz, Congo. Aí eu fiquei fazendo a exteriorização e vi durante vários minutos aquela cidade, aquele povo na penumbra, né? Não tive nenhuma reação emocional, mas fiquei observando aquilo. Na central de energia, aqui está bem frio no DF, aqui onde eu moro, na Finlândia está muito frio. Quando eu entrou na central extrafísica de energia, meu corpo esquentou.
esquentou, eu senti as narinas também quentes, que nem a colega, e estava muito lúcido e descoincidido, porque eu tirei um cochilo de tarde, estava meio cansado, falei, vou dormir, senão não aproxima, eu apago, né? E no final da central de energia, um senhor falou, não, tá tudo bem, tá tudo ok. Na central da fraternidade eu vi o Congo de novo, na central da verdade eu estava muito pacificado, muito tranquilo. Nos planetas irmãos eu vi alguma tecnologia que eu não entendi. Nos evoluciólogos eu pensei muito em desperticidade, alguma coisa até que me despertou um interesse, eu vou escrever sobre isso. E na serenosfera eu vi 2 jovens, elas estavam aqui em casa, uma sorria para a outra, falou, você vai carregar tal artefato, a outra vou e tal, pegou, levou. Na fase 5 eu coloquei os objetivos, os oficins, a questão política, que nem a Tânia, né? E na fase 5 eu vi algo bem interessante, eu vi uns projetores que eles tiravam, eles extubavam as pessoas que estavam entubadas, né? Aí eu entendi que aquelas pessoas já tinham dessumado, mas estava ali ainda no corpo, o projetor ia lá, tirava e a pessoa era levada. Eu vi vários, assim, né? Tive muitas mioclonias, né? E acoplamentos com outras consciências, muita coceira, muito bolo na garganta, mas eu estou bem equilibrado. Eu já falei algumas sincronicidades, né? Do calor, que eu senti muito calor e não é comum, geralmente eu esfrio, né? E também nos evoluciólogos eu vi eu senti isso, né? Foi mais uma coisa mental automática, eu não vi nada. Mas alguém viu sincronicidades? Teve várias. O que a gente viu? Então, a gente pode perceber uma ativação do chakra básico, né, em vários aproximadores, do plantochakra e do chakra básico, em várias situações, e principalmente nas conexões. O outro aspecto também de sincronicidade é alguns aproximadores sentirem a vontade de espalmar as mãos para exteriorizar a energia com as mãos espalmadas. No bolsão. No bolsão, né? No bolsão. E a outra é a questão lá que a Melissa comentou, do holopensene dos evoluciólogos, com uma relação muito grande com os planetas irmãos. Houve ali, eu senti também uma relação muito grande, até um ímpeto assim de um certo contentamento, mas não deu para perceber como é que foi a situação toda em si, mas veio algo nesse sentido. Então, você também, o Carlos comentou, também uma sensação diferenciada, né, no holopensene dos evoluciólogos. Então, houve aí alguns aspectos de sincronicidades realmente, né, durante a Procin de hoje. E também relato, né, de ectoplasmia por vários aproximadores, né? Então, teve coceira na garganta, teve a Tânia Bock, falou também, eu lembro que ela falou que precisou abrir a boca, ficou com a boca aberta, o G falou, eu percebi isso também, porque o campo gelou de repente numa determinada situação específica, então a gente percebe aí relatos também de ectoplasmia com os aproximadores, né? Na realidade, com a maioria em algum momento acontece aí a ectoplasmia, né? Sim, é verdade. Então, e aí mais assim, aspecto informativo, né? Então, eu acredito que todos os aproximadores já poderiam tentar escolher o seu quadrante holopensênico planetário. E no bolsão, então, inicialmente vem a oficina pessoal, você dá uns 10, 15 minutos ou 20 minutos para a sua oficina pessoal, depois você daria também 15 a 20 minutos para o quadrante holopensênico planetário. Então, vamos começar, quem tiver interesse, em colocar também o seu epicentrismo aí em um determinado quadrante. E na próxima segunda, então, quem tiver já feito a escolha, poderia colocar o quadrante que foi de escolha dele, e a gente começar a fazer, então, essa divisão de quadrante holopensênico planetário. Só adiantando que a Isabel, no dia que a gente teve a reunião do CVA, ela mandou um WhatsApp para mim e falou, olha,
o meu quadrante é a África, né? Virgínia, só comentar com vocês, é até interessante que segunda-feira passada, eu tive essa mesma projeção que eu tive agora no final, eu tive na segunda-feira de madrugada, mas com os Sirions. E ele me levou na África, como uma confirmação. E tinha no solo, e vinha uma placa de energia, como se fosse um martelo, que ele fincava ali no solo, e eu ficava exteriorizando energia ali, né? E aí aconteceu com ele, eu acho que eu devo estar com algum problema aí, que eu fui com ele no espaço novamente, eu entrei num túnel com ele, como se eu estivesse recarregando as energias. E aí eu fui indo, ele falava, não pode, volta, e ele me trouxe de volta, né? Mas assim, eu tive realmente a confirmação que é na África, né, onde eu vou ter que atuar. Só para deixar aí registrado, tá bom? Legal, muito bom. Então, se alguém mais tiver alguma preferência, poderia se manifestar e a gente vai, então, distribuindo, né, os aproximadores aí para formação de pilares nos 4 quadrantes planetários. Okay? O Newton também chegou a falar. O Newton também no quadrante norte-ocidental, né, que pega Canadá, Estados Unidos, América. Não podia ser diferente, né? É isso aí. É o nórdico, o ariano. É onde o Ness está atuando, fazer o quê, né? Isso mesmo. É o quadrante 1. Eu quero só aproveitar, isso aí já está certo, o quadrante, isso aí eu já tinha comentado, né, no dia da palestra, e eu já venho até durante o trabalho, venho mentalizando o pilar, o aproximário desse quadrante nessa localização do Canadá, já mentalizando. E eu queria também aproveitar e comentar, só para efeito informativo, sobre uma colocação que a Melissa fez, a Mel, né? Pode chamar de Mel, né, Mel? Sobre a questão do pilar, né? Ela usou o termo problema, não tem problema nenhum não, tá, Mel? Essas percepções diferenciadas são muito comuns em termos de vamos botar assim, né, entre aspas, velocidade do processo na verdade, a frequência, né, uma frequência mais forte, uma frequência mais lenta, e às vezes tem outros tipos de percepções. Eu já tive, por exemplo, sentir frio de um lado e quente do outro, isso acontece também. Então, tem vários outros que os colegas aproximadores já tiveram, inclusive os mais veteranos aí. Então, eu quero só falar para você para não pensar que é problema. São percepções sonaléticas diferentes. Eu tive problema de eu querer ir muito, né? Às vezes eu não saber o limite, né? De onde eu posso ir. Que bom que a gente tem amparo, né? Então, assim, a gente tem amparo, isso é bacana. Isabel. Mas a questão da Mel, a Mel usou o termo problema na hora do pilar, e o negócio é observação, observar, anotar, registrar e ver se vai ficar se repetindo, para ver se isso se torna... É uma observação, é autopesquisa mesmo, tá? Só queria registrar isso. E o meu quadrante, o nosso quadrante está mais do que registrado, tá bom? Obrigado, gente. Tá certo. Bom, novamente, Amel, seja muito bem-vinda. Só dizendo que daqui para frente, o parapsiquismo, geralmente, ele vai avançar muito. Isso aconteceu comigo e com outros aqui. E já acho que você já teve muitas percepções para quem é estreante. Você foi muito bem mesmo, tá? E quinta-feira tem aula de ectoplasmia, todo mundo ligado lá na aula, tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? O G deixou uma mensagem, viu, Carlos? Foi. Isso, o G colocou que a energia foi muito forte, muitos comentários, que a energia hoje foi forte, né? A exteriorização, eu também senti que foi muito forte, eu estava bem coincidido em muitos comentários. Tem mais algum comentário aqui no chat? Mas só reiterar também aí as boas-vindas a Melissa e a grupalidade dela, né?
porque não é só ela que está chegando todo um grupo de consciência extrafísica, né, para trabalhar em conjunto. Então, sejam todos aí e que nós possamos realizar um trabalho assistencial aí de grande porte, tá bom? Exato. É isso aí. Pessoal, boa semana. Boa semana. Até mais. Até mais. Até quinta-feira. Tchau, tchau.